Olá! Hoje vamos explorar um mundo cheio de conexões e significados nas orações. Vamos desvendar o mistério das orações subordinadas adverbiais, algo que vai turbinar a sua leitura e escrita. E para não perder nenhum conteúdo novo, já se inscreva no nosso canal. Antes de mergulharmos, vamos relembrar alguns conceitos importantes que vão nos ajudar nessa jornada. As conjunções são como os elos mágicos que conectam palavras e ideias. Elas nos ajudam a criar relações entre as partes de uma frase. E os advérbios, eles nos falam sobre as circunstâncias, o modo, o tempo, o lugar e muito mais. Eles são como guias para entender o contexto de uma ação. Vamos ver como essas orações aparecem em textos que lemos e até mesmo nas frases que escrevemos. Prestem atenção! Viu como as orações adverbiais dão vida e profundidade aos textos? Agora vamos desvendar os tipos de orações adverbiais. Oração subordinada adverbial. Como vimos, os advérbios são classificados de acordo com a circunstância que apresentam: modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida, modificando o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Exemplo: preciso ir, depois nos falamos. Acrescenta a circunstância de tempo. O sentido é resultado da relação semântica estabelecida pelo advérbio depois, que indica tempo. Quando nos falamos depois, assim, ocorre com as orações subordinadas adverbiais que também expressam circunstâncias. Elas são essenciais na conexão de ideias e fatos narrados nos textos, e ainda, contribuem muitas vezes para expor relações como causa e consequência. Resumindo, a oração subordinada adverbial indica uma circunstância em que ocorre a ação verbal, tendo o valor de um advérbio ou de uma locução adverbial. É aquela que exerce a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. É introduzida geralmente por uma conjunção ou locução conjuntiva. Pode ser classificada em comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, proporcional, temporal, causal e final. Exemplo: muitos chegaram quando a aula iniciava. Oração subordinada temporal. Veja que quando a aula iniciava equivale à locução adverbial no início da aula, que indica uma circunstância de tempo, e é um adjunto adverbial do verbo chegaram. A oração está introduzida pela conjunção subordinativa temporal quando cada tipo de oração adverbial tem sua própria função e propósito. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Classificação de acordo com a função sintática. Oração subordinada adverbial proporcional. Orações desse grupo atribuem ideia de proporção. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, entre outras. Exemplo: à medida que eu guardava os livros, suas histórias vinham-me à memória. Oração subordinada adverbial proporcional. Veja que a conjunção usada indica a ideia de proporção, à medida que. Oração subordinada adverbial final. Orações desse viés indicam a finalidade, o objetivo, ou ainda o propósito do que diz na ação da oração principal. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são para que, a fim de que, entre outras. Exemplo: a fim de apaziguar os ânimos, desculpou-se. Oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial conformativa. Orações desse viés exprimem acordo ou conformidade de um fato com outro. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são conforme, como, segundo, consoante, entre outras. Exemplo: Vitor fez tudo conforme seus pais pediram. Oração subordinada adverbial conformativa. Oração subordinada adverbial concessiva. Oração desse cunho expressa fato que concede ou admite uma condição contrária, em oposição ao da oração principal, isto é, uma ideia que poderia interferir na realização da ação da oração principal, mas não interfere.
As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são embora, conquanto, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, posto que, entre outras. Exemplo: admirava-o muito, embora não o conhecesse pessoalmente. Oração subordinada adverbial concessiva. Oração subordinada adverbial causal. Oração de tal tipo indica a causa, o motivo que acarretou a ação descrita na oração principal. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são porque, já que, visto que, uma vez que, pois que. Exemplo: já que se interessa por poemas, comprou o livro. Oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial consecutiva. Oração desse tipo atribui uma consequência, um efeito ou resultado ao ato da oração principal. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são que precedido de tal, tão, tanto, sem que, de forma que, de maneira que, de modo que. Exemplo: nunca abandonou seus sonhos, de modo que acabou concretizando-os. Oração subordinada adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial comparativa. Estabelece uma comparação de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são como maior, que mais do que menor, que menos, do que tanto, quanto. Exemplo: ela o atraía irresistivelmente como o ímã atrai o ferro. Oração subordinada adverbial comparativa. Oração subordinada adverbial temporal. Essa oração indica o tempo em que se realiza o fato expresso na oração principal. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Exemplo: sempre que vou à cidade, passo pelas livrarias. Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial condicional. Oração desse caráter indica condição à oração principal. As conjunções e as locuções usadas nessas relações semânticas são se, caso, desde que, contanto que, exceto se, a menos que, a não ser que, sem que. Exemplo: a menos que sejas educado, não te farei o favor. Oração subordinada adverbial condicional. Dica útil. Aqui está uma dica que fará você brilhar nos textos. Preste atenção nas conjunções ou locuções que introduzem essas orações. Elas são como pistas para entender a circunstância que a oração expressa. E assim, desvendamos os segredos das orações subordinadas adverbiais. Agora você tem a chave para compreender textos de maneira mais profunda e também para criar textos ricos e envolventes. Aplique esse conhecimento em seus estudos e na sua escrita. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para mais conteúdo incrível. Muito obrigado por assistir, pessoal! Até a próxima jornada linguística!